Oi, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Antes de começar, um lembrete das atividades que a gente tem, né? Do seminário e do projeto. Eu queria tirar dúvidas e colocar o lembrete aqui escrito. Colocar. Tá? A gente está com duas atividades, uma para o dia 2 de novembro, que é o seminário, e o outro para a semana seguinte, que é o projeto. Tá bom? Não se esqueçam de postar no Canvas, aba tarefas, se não me engano, deixa eu confirmar. Nunca sei se é atividades ou tarefas. Tarefas. Exato. Beleza? Não se esqueçam de postar lá. Não se esqueçam também de fazer as inscrições para a semana integrada, né? Semana que vem. Tô indo compartilhar um arquivo enquanto eu tô falando, então. Tem várias atividades, estava vendo, tem bastante coisa legal, principalmente da computação e da arquitetura. Tem realmente muitas atividades, então tem bastante coisa para escolher. Acho que foi. Tá. Bom, a gente vai falar sobre a web. Um tempo atrás estava lendo umas RFCs sobre a web e daí me deu na cabeça de fazer essa aula, de reunir algumas informações que eu estava lendo nas RFCs e, enfim, mostrar uma visão que eu estava tendo sobre a web, vista como um sistema distribuído, e falar de algumas características, tá? E boa parte delas com base nas RFCs. Tá bom? Então é disso que a gente vai falar hoje. É um documento que está compartilhado no Canvas, aba arquivos, tá bom? Ele está em outro formato porque originalmente não era uma apresentação, não fazia assim com slides. Sabem que o meu estilo de aula não é muito com slides. Então, esses slides, eles não foram, enfim, eles vieram de um texto. Então, não estranhe o formato, ele tá com um pouco mais de texto do que os anteriores, tá? Voltando para cá. Então, falando da web, né, tem um monte de gente que briga sobre autoria, enfim, tem uma certa discussão, mas boa parte das pessoas acredita ao CERN, que é um centro de pesquisa super importante, do outro acelerador de partículas, daquele enorme também, né? Que já foi considerado o maior experimento da humanidade, talvez ainda seja, mais ou menos na fronteira entre a Suíça e a França, né? Aquele colisor de hadrons lá, o outro acelerador de partículas.
Então, é um centro de pesquisa super importante. Desde 94, a responsabilidade passou para o consórcio, que é o W3C, que inicialmente era uma colaboração entre o CERN, que é esse centro, né, Centro Europeu para Pesquisa Nuclear, e o MIT, que, enfim, também dispensa comentários, né? E a partir de 2007, isso em 94, e a partir de 2007, juntaram-se a esse consórcio, né, ao W3C, o INRIA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa em Informática da França, é uma das principais, e a Universidade de Keio do Japão, tá bom? Então, esses são os caras responsáveis por gerenciar a web no mundo, assim, no nível mais alto. Pois, como vocês sabem, tem uma estrutura hierárquica. A FAPESP é uma das importantes aqui do Brasil, né? E, enfim. Bom, do ponto de vista mais estrutural, a gente vai falar então da arquitetura, né? E a principal forma de comunicação é através da arquitetura cliente-servidor, que é, enfim, bem conhecida também, né? Bem predominante. Do lado cliente, a gente tem os navegadores e os proxies, principalmente. Uma coisa... Peraí, deixa eu tomar uma água. Tava com uma inflamação na garganta, eu tô me recuperando, então já tô melhor. O proxy, para quem não trabalha há muito tempo, antes era o grande propósito, o grande objetivo dos proxies era permitir aos navegadores executar protocolos de aplicação diferentes do HTTP, que é bastante diferente da aplicação a aplicação típica que a gente associa aos proxies hoje, né? Então hoje eles são mais usados para esse segundo conjunto de funções: filtrar requisições e respostas, entrar em sistemas, comprimir arquivos e principalmente armazenar, né? E tem algumas RFCs. A 3143 é uma RFC que fala bastante sobre proxies, os problemas com essas funções dos proxies, enfim. Então, como eu falei para vocês, quando eu estava elaborando essa aula, aí eu coloquei as RFCs para daí quem tiver interesse em pegar mais detalhes, tá? Enfim, elas, como vocês sabem, são disponíveis, domínio público, né? Só fazer uma pesquisa nos Google da vida e acessar. Isso do lado cliente, então, principalmente o navegador e o proxy. E do lado servidor, tem um zoológico de coisas, mas uma grande presença de replicação, ou seja, de servidores replicados. E muita presença também de clusters com front-end. Então, tem um processo ou uma máquina que fica de front-end, que é um dispatcher, tipo provavelmente vocês já viram esse termo, né? Mas tipo um escalonador, um despachador, uma máquina ou processo que pega as requisições e envia para o servidor propriamente dito. Então, ele, por exemplo, né, redireciona as requisições dos clientes a uma das réplicas dos servidores. Para essa distribuição de requisições aos servidores físicos, tem 3 grandes estratégias previstas. A primeira é a distribuição de requisição por conteúdo. Então, requisições do mesmo documento vão para o mesmo servidor para aproveitar, por exemplo, as estruturas de caching dos servidores, né? E daí, às vezes, não tem que fazer a busca física no dispositivo secundário, tipo no HD, assim. A segunda é baseada numa política de DNS,
né, chamada de varredura cíclica, que é uma variação do time sharing round robin, né, aquele mais simples, talvez, mais típico, onde o único nome de domínio é associado a vários IPs, os chamados aliases, né? Então, cada nome de domínio tem os alias, ou aliases, né? Enfim, com vários IPs e cada IP também com vários domínios. Eu posso ter aliases de nomes de domínios também. Aqui a gente está falando dos relacionamentos 1 para N, né? Que é um nome de domínio associado a vários IPs, e daí o servidor de DNS, por exemplo, move em círculo as entradas da lista de endereços ao enviar o registro de recursos. Então, vocês lembram que o registro de recursos é a estrutura de dados que o DNS envia. Então, lembra que no retorno dos get host by name, por exemplo, ele a função, né, get host by name, que é quem acessa o DNS, retorna uma struct, um hostint lá, uma entidade de host, que é, na prática, o registro de recursos. E o registro de recursos, né, normalmente a gente pega o IP, basicamente, né, mas tem todas aquelas informações lá do registro de recursos, inclusive os aliases nos dois sentidos, né, dos domínios e dos IPs. E daí uma das funções é fazer ir girando em lista circular os IPs para os clientes cada vez acessarem um servidor físico, um servidor diferente, né? E daí fazer um balanceamento de carga, tá bom? Daí é um balanceamento mais democrático assim, mais simples de implementar, simplesmente fazendo uma lista circular, enquanto o de cima ele tem que analisar conteúdo para ver se é a mesma requisição e, né, sobre o mesmo documento para repassar para o mesmo servidor. E a terceira forma, não muito usada, mas prevista nas RFCs, é chamada de broadcast. É onde esse front-end repassa a requisição a todos os servidores que decidem em conjunto qual servidor irá atender a requisição. Dentre os critérios previstos para essa decisão estão proximidade, ociosidade e critérios desse tipo, tá bom? Então, por exemplo, o servidor que achar que está ocioso se candidata e daí, enfim, quem tiver mais ocioso ganha, por exemplo. Às vezes, nesse caso, o front-end tem que fazer um papel de gerenciador, tá? Ele recebe e outorga enfim, quem vai atender requisição. Segundo aspecto, depois da arquitetura, é sobre comunicação, né? A gente tem alguns protocolos, vários protocolos, alguns deles muito típicos, e em particular o HTTP, né? Que é um protocolo que, como é baseado no TCP, ele é com conexão, beleza? Até a versão 1.0, ele tinha conexões não persistentes, ou seja, cada requisição do cliente pediu o estabelecimento de uma conexão. E daí isso está documentado nessa RFC aí, a 1945. Beleza? Mas o custo de estabelecer conexões no HTTP, assim como no TCP, é muito alto. Como vocês sabem, eles fazem aquele three-way handshaking, né? Quem lembra? O que acontece no handshaking para estabelecer a conexão do TCP ou do HTTP? Quem lembra disso? A gente se lembra que tinha aqueles, lembrando todo mundo, né?
gente se lembra que quem solicita a conexão, eu vou chamar de cliente, né? A gente sabe que nem sempre necessariamente precisa, as entidades comunicantes têm que estar no esquema cliente-servidor, mas como a aplicação mais típica, eu vou chamar quem solicita a conexão de cliente e quem aceita a conexão de servidor, tá bom? Feita essa ressalva, assim, tipo, o cliente manda um quadro, lembra do datagrama TCP, né? Aí ele tinha uma parte lá de flags, uma das flags é SYN, de sincronização, né? SYN. E manda aquele número inicial de sequência dele. Lembra que tinha um sequence number também de 32 bits no datagrama, tá? No cabeçalho. E manda esse número inicial de sequência dele. Beleza? O servidor, daí ele recebe esse número, esse quadro aí, vê que o cara tá querendo sincronizar e que mandou um número de sequência, ele vai confirmar, então ele vai acender a flag ACK, né, vai confirmar aquele número de sequência, e vai mandar no campo ACK, que também tem 32 bits, o número mais 1. Então, se o cliente mandou 1 milhão, o servidor vai mandar 1 milhão mais 1. Vai acender também o campo SYN para sincronizar, e no campo sequence number dele vai mandar o número inicial de sequência dele, da transmissão dele. Vamos supor que seja 2 milhões. Tá? Aí o cliente recebe isso, então, ó, a primeira via, né? São 3 vias, né? Three-way. A primeira via foi o cliente mandar para o servidor aquele quadro lá com SYN ativado e o número de sequência dele. No nosso exemplo, 1 milhão. O servidor, ele acende o ACK, a flag ACK, né? Liga a flag ACK e manda o 1 milhão mais 1, o número mais 1, e manda o seu próprio número inicial de sequência. No nosso exemplo, 2 milhões. E acende a flag SYN também. Então, vão com as flags SYN e ACK. O cliente, ao receber, ele sabe que de boa, né? Que tá de boa o sequence number dele, né? Que era 1 milhão, e vai confirmar o sequence number do servidor. E daí vai acender a flag SYN e vai retornar no campo ACK o sequence number do servidor mais 1. Portanto, 2 milhões e 1. Tá? Então ele precisa de 3 fases de handshaking que antecedem, como a gente sabe, a transmissão dos dados propriamente dita. Então, é um processo custoso, né, do ponto de vista computacional, tempo e tal. Então, bom, voltando. Então, até na versão 1.0, as conexões eram não persistentes. Então, cada requisição tinha que estabelecer uma conexão diferente. Isso aí era super custoso. E a partir da versão 1.1, as conexões passaram a ser persistentes. Ou seja, depois de atender uma requisição, a conexão não cai e daí ela pode ser usada para outras transmissões entre o mesmo par de entidades, né? E, além disso, tem a figura do pipeline, né? Que, tipo, os clientes podem enviar várias requisições sem esperar a resposta do servidor. Então, ele pode mandar várias requisições e daí o servidor vai atendendo essas várias requisições, tá? Isso está descrito nessa outra RFC 2616. A gente se lembra que pipeline eram aquelas estruturas de processamento que podem ser em hardware ou em software, que fazem processamento sequencial, onde a saída
de uma fase à entrada da outra, e essas fases são sequenciais e elas podem ser feitas em paralelo. Daí a metáfora que a gente tem por exemplo, se a gente tiver uma linha de... Isso é inspirado na linha de montagem fordista, né? Então, por exemplo, você pega uma linha de produção, uma esteira de produção, pensa na montagem de um carrinho de plástico, tá? Aí na primeira fase da esteira vem a carcaça do carrinho, aí o primeiro servidor, a primeira pessoa, pega esse carrinho e põe, sei lá, adesivo, e põe na esteira de novo. No segundo instante, vou chamar de T2, essa primeira pessoa já recebe um segundo carrinho para pôr adesivo. E o primeiro carrinho, já adesivado, vai para a segunda pessoa, que pode pôr, sei lá, rodinha. Tá? No terceiro instante, no instante T3, a primeira pessoa pega um terceiro carrinho para pôr adesivo, o segundo carrinho, agora já adesivado, vai para receber rodas, e o primeiro carrinho, que já recebeu adesivo e rodas, vai para receber, sei lá, antena. E assim por diante. E depois de um tempo, todas as fases estão funcionando em paralelo, e a cada T, um carrinho fica pronto, tá? Mesmo precisando de K fases para ser completado. Um outro protocolo, também bastante conhecido, né, é o HTTPS, que funciona por criptografia assimétrica. Como a gente sabe, criptografia simétrica é aquela onde a mesma chave, né, a mesma senha, é usada tanto para criptografar como para decriptografar. E na criptografia assimétrica, a gente usa chaves diferentes, né? Muitas vezes a gente chama de chave pública e chave privada, coisas assim, tá? E tem duas RFCs normatizando isso, ou melhor, pelo menos duas RFCs normatizando isso, a 2246 e a 3546. Uma pergunta para vocês é se vocês já viram os protocolos de criptografia assimétrica, como funcionam, como vocês poderiam implementar, ou se vocês já implementaram. Coloca aí no chat para eu saber. Senão a gente pode passar o algoritmo já. Ah, já. Legal. Beleza, legal. Joia. E um outro protocolo, então, é o SOAP, que é o protocolo para comunicação com web services, né? Tipo, protocolo orientado para aplicações orientadas a serviço, beleza? Normalmente, daí, usado para web services e baseada em linguagem de marcação, na XML. Daí está descrito nessa RFC. A gente se lembra daquele nosso esquema de diretório, onde vários servidores, né, querem disponibilizar e divulgar os serviços, e daí os clientes não têm como manter o diretório, né, todos os servidores de forma consistente, completa, etc. E daí vão atrás desse diretório. Bom, esse modelo já foi implementado por várias empresas. A mais importante foi um consórcio liderado pela IBM, né? E daí isso é conhecido mesmo como serviços web ou web services. E para ser usado, a gente às vezes usa bastante, é bem interessante, né? Talvez vocês já tenham feito. A única coisa é que, como tem várias aplicações, né, clientes, servidores heterogêneos vão se comunicar, foram propostos protocolos para eles poderem se comunicar, fazerem a comunicação. Então, tem protocolo para cliente-servidor, tem protocolo para os servidores descreverem o serviço, ou linguagens, né, de descrição de serviços, linguagem para encontrar,
protocolos para encontrar os serviços ou para descobrir os serviços, como é mais conhecido nesse ambiente, e para a comunicação mesmo, que é o SOAP. Bom, um outro aspecto que tem é sincronização. Sincronização é uma área super legal, tanto em sistemas distribuídos quanto em inteligência artificial distribuída. Então, é uma área bem interessante, com várias possibilidades de desenvolvimento de coisas novas. Uma RFC que eu achei sobre sincronização era esse protocolo WebDAV. Às vezes vocês vão ouvir falar dele. Ele está descrito em pelo menos duas RFCs, essas duas aí, 2291 e 3744. Como o nome sugere, é para autoria e versões distribuídas de documento. E daí ele tem algumas diferenças do protocolo padrão, aquele de múltiplos leitores e único escritor, ou de múltiplos leitores, múltiplos escritores. A gente já viu uma pequena variação quando a gente falou de GFS. Tá. Quando a gente falou de GFS, né? Que, enfim, ele fazia o uso bem parecido da versão original, só que dando timeouts para o tempo de escrita, né? Era um esquema de múltiplos leitores, múltiplos escritores, como vocês lembram. Mas ele dava timeout para os escritores, embora esse timeout, esse tempo de escrita pudesse ser prorrogado. E a segunda grande diferença era que ele ordenava para quais cópias ele ia enviar, para quais réplicas, né, para quais hosts cada escritor ia enviar primeiro. E eles mandavam primeiro para uma das cópias, chamada de cópia primária, depois ia para a cópia secundária A, depois para a cópia secundária B, etc. Tá? E daí haveria pelo menos essas três. Bom, no WebDAV tem uma variação, uma outra variação. Ele tem locks de leitura exclusiva e lock de leitura